Olá, meu nome é Ângela Leonati e você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês uma história desagradável de Fyodor Dostoiévski, que foi o terceiro livro da leitura coletiva, do projeto de leitura coletivo, que foi proposto pelo Quintal agora no mês de novembro. E essa leitura coletiva, ele contou com 3 livros. O primeiro foi Noites Brancas, e foi muito comentado, e foi muito bacana porque, assim, me deu um ânimo. As pessoas discordavam e eram absolutamente elegantes para discordar, para apresentar seu ponto de vista. Eu fiquei bastante animada com isso, porque, lógico, o pensamento divergente, ele é muito importante, afinal a gente evoluiu por isso, né? Se todo mundo pensasse igual, jamais chegaríamos a estar no lugar que estamos hoje, na evolução, né? Mas o que impacta bastante é que o pensamento divergente, ele causa muitas brigas, muitas guerras, etc. E totalmente desnecessário. Basta que as pessoas se respeitem, não é verdade? Então, assim, foi muito bacana, sem nenhuma agressividade, um acolhimento, as pessoas apenas ofertando seu ponto de vista, eu fiquei bastante entusiasmada. O segundo já não foi exatamente um livro de contestação, assim, que foi Um Pequeno Herói, foi um livro muito querido, muito fofo, e esses dois já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card para vocês. E agora esse terceiro, né, Uma História Desagradável, que ele foi publicado em 1862. Essa narrativa ela foi publicada pela primeira vez na revista O Tempo, em que Dostoiévski escrevia com o irmão no ano de 1862. E não foi à toa essa data, né? Porque havia uma manifestação assim de retorno, né? Uma manifestação populista de retorno ao povo, de humanismo, etc. Então, em tom bem irônico, ele escreve esse livro absolutamente atual, muito irônico, hilário e atual. Esse livro foi recomendado pelo Bruno Rodrigues da Travessa. Bruno, muito obrigada. Eu sei que você gargalhou aqui, eu acho que a gente gargalhou no mesmo ponto, né? Depois a gente vai conversar sobre isso, que eu não gostaria de dar tantos spoilers quanto vou dar, e depois a gente pode conversar sobre o ponto que foi mais engraçado, né? O ponto da saliva sendo cuspida, talvez. Esse para mim foi o ponto alto do livro. Enfim. Mas e esse livro estava aqui guardado, eu já tinha tentado começar a ler, mas não fluiu na época, foi uma época difícil para mim e tal, e agora eu retomei até um ano depois de ter adquirido esse livro. Fiz essa proposta, as pessoas aceitaram e eu acho que todo mundo gostou. E eu estava lendo no meio de um impacto assim, muito grande da minha vida, que foi o falecimento da minha segunda mãe. E eu tava no hospital com ela, né, na noite que ela faleceu, eu fiquei com ela, faleceu de mão dada comigo. E eu enrolei muito para ler esse livro, nunca demorei tanto para ler um livro tão curtinho, né? Mas são as questões da vida, né? São os eventos da vida que às vezes eles tiram a gente da harmonia, e eu tentei fazer um retorno o mais rápido possível. Bom, então vamos agora falar desse livro aqui, que eu gostaria muito de apresentar as minhas percepções e também de ouvir de vocês, né, e saber se vocês já leram o livro, se gostaram, o que vocês acharam. Então esse livro, ele tem como pano de fundo a motivação, né? Então, como eu já havia dito, é uma ida ao povo, né? Então essa aproximação do povo e do poder, né? E num primeiro momento, né, as pessoas estão numa reunião, né? E, lógico, né, o anfitrião gostaria apenas de mostrar a casa, mas quem nunca, né, arrumou a casa e não chamou as pessoas para verem sua casa nova, seu cantinho, né? Isso é muito bacana, estava todo mundo lá. E ao final da reunião descobre-se, né, que o cocheiro levou o meio de transporte para dar uma voltinha, né? E que um motorista nunca fez isso com o carro, né? De dar uma voltinha, né? Eu me lembro quando eu era pequena, a gente lavava carro exatamente para dar uma volta no quarteirão. Quem nunca roubou o carro do pai para dar uma voltinha no quarteirão, né?
ela ficava louca para dirigir, mais ou menos isso. E aí ele resolve ir caminhando, Ivan Ilitch, e ele se depara com a festa do casamento do seu subordinado. E ele resolve entrar na festa, com o melhor dos propósitos. Esse melhor dos propósitos significa: eu vou chegar, vou ser benquisto, vou ser amado, vou ser venerado, as pessoas vão adorar a minha presença e as pessoas vão ver que existe um propósito muito humanitário, de aproximação, e ele vai com aquele devaneio todo, e ele chega na festa, e realmente ele é recebido com todos os olhares assim, né, impactou a festa parou por causa dele, né? E ele começa a ficar sem graça, só que ao invés dele ir embora, né, ele resolve ficar. E quanto mais ele fica, pior fica para ele, porque ele começa a beber, e essa bebida, enfim, desenrola aí o livro todo, a história toda é em volta ao álcool que ele toma, né, que ele ingere. Então, o que acontece, né, quando as pessoas bebem, né? O filtro, ele diminui muito, né? Então, assim, todo aquele filtro social que a gente tem, que a gente faz as ponderações de que não deve fazer, não deve falar, não deve... Esse filtro desaparece quando a gente bebe, né? Esse é um problemão. Então as pessoas dizem assim: quando você bebe, a gente fica mais sincero. Fica sim. Fica porque diminui o filtro, né? A gente faz coisas que gostaria de fazer e às vezes não tem coragem, fala coisas nem sempre que devem ser ditas, mas que a gente acha que deveriam ser ditas, mas a coragem falta, enfim. E o que sobra disso tudo? Gente, uma enorme ressaca moral, que foi exatamente o que aconteceu com ele, né? Ele estragou a festa de um jeito, né? Ele se envolveu na festa, imagina, no subordinado, que depois ele passa 8 dias em casa tentando se restabelecer dessa ressaca moral. E no final tem uma frase dele que eu achei hilária, que quando ele, o subordinado, né, ele vai ser transferido, né, e aí vai ser um alívio para ele, que não vai mais precisar encarar esse subordinado dele, né, ele diz que ele está disposto, que ele gosta muito do subordinado e que é para o porta-voz dizer o seguinte: diga a ele que eu perdoo, estou disposto a esquecer tudo, como se o outro tivesse culpa, né, dele ter aparecido, enfim. E as cenas assim, né, ele acaba por dormir no quarto dos noivos, e a mãe da noiva o dia todo com o pinico, porque ele tem um desarranjo intestinal e não tinha banheiro naquela época, né, assim, dentro das casas, tal, então ela vai e faz o trânsito dos dejetos. Gente, o livro é hilário, é impressionante. Então, todo esse tom irônico, né, que marca essa aproximação, Dostoiévski, ele descreve com muita inteligência essa dificuldade de aproximação, porque na verdade, se aquilo não é espontâneo, né, não é da pessoa, às vezes os gaps de relacionamento entre os relacionamentos, né, as distâncias que existem às vezes em quem tem muito poder e quem tem nenhum, é muito menor, né, por identificação, por uma série de fatores, do que às vezes aqueles que trabalham na mesma função, têm o mesmo status, têm o mesmo padrão, mesma classe social, e às vezes a distância entre as pessoas são enormes, né? Então aqui ele faz essa crítica, né? Existe a distância, então você ferir a natureza tentando essa aproximação forçada é um tiro que vai sair pela culatra, realmente. Não tem como dar certo isso, né? Ou você é espontâneo, né, e aceita a relação do outro desde sempre. Agora, forçar a barra realmente é um causa-efeito deletério, né? Nem sempre é uma coisa bacana. Então, e essa edição aqui da Editora 34, ela é muito rica, porque aqui no finalzinho há um comentário sobre as escolhas do livro, todas, né? Todos os contextos assim do livro, e também sobre Dostoiévski, sobre a história, como ele escreveu e como foi indo e como se pensa o livro e os contextos, né? Então, por exemplo, existe um personagem aqui no livro que ele é um caricaturista, né?
que é de um jornal, de um folhetim, de uma revista chamado Faísca. E, na verdade, existe, só que tem o nome de Centelha, a Centelha. Então, o livro é todo, assim, digamos, ele é um livro com contexto da época, né, com os personagens, algumas relações, e aqui no final você recebe esse bônus aqui para poder entender. Né? E é um livro bastante atual, muito atual, e se você pegar todo o contexto aqui, né, e trouxer para os dias de hoje, você consegue perfeitamente ambientar essa história, né, e guardar as proporções da historicidade, da temporalidade aqui dos fatos, você consegue ambientar a história e ela continua, ela continua engraçada e continua pontual. Enfim, então, gente, uma história desagradável. É uma história assim fantástica, maravilhosa. Eu adorei, ri muito e me diverti num momento tão triste da minha vida. Isso aqui foi um alento aqui na tempestade, né, no turbilhão da tempestade. Então foi muito bacana ler esse livro, e eu também gostaria de aproveitar nesse último momento e agradecer a todos vocês que abraçaram a causa aí da leitura coletiva aqui no Quintal. Agora no mês de novembro, né, foi tão produtivo, nós lemos os 3 livros, e quem acompanhou as leituras terminou o mês de novembro lendo 3 livros do Dostoiévski. E a gente tem então a leitura coletiva agora que vai começar amanhã, né, hoje, sexta-feira, começa a Tolstói, e são 3 livros do Tolstói, então já vou deixar aqui o cardzinho do vídeo fazendo esse convite, como vai se desenrolar esse calendário. Lembrando que em janeiro temos a Montanha Mágica, então daqui a alguns dias eu vou soltar o vídeo, né, com o planejamento da Montanha Mágica, e em fevereiro a gente vai ficar aqui no Quintal com o David Copperfield. Eu espero que você participe com a gente, se anime e venha para esse grupo. A gente tem um grupo aqui no Facebook para ficar fazendo as discussões. Eu não tenho muita paciência para o WhatsApp, então eu proponho o Facebook. Se você não tem, cria umzinho só para a gente discutir. Tá bom? Então, olha, muito obrigada mesmo por você estar acompanhando aqui o Quintal, por você participar das leituras coletivas. Eu espero que você continue com a gente aqui, porque é muito importante a presença de todos. Tá bom? Então, um beijo grande. Gente, obrigada. Até a próxima. Tchau.